lado leitor já foi explorado aqui no canal e alguns outros vídeos, onde eu trago citações de alguns livros que eu já li. Como um grande entusiasta desse mundo de literatura, hoje eu venho conversar com vocês sobre todos os livros que eu já li ainda nesse ano de 2026. Lerei muitos mais, mas esses são os lidos até o momento, e também sobre a minha atual leitura. Leitura é um hábito que eu sempre tive, mas se perdeu por questões mentais, assim como vários outros hábitos que eu tinha e também se perderam pelo mesmo motivo. Porém, dentre todos os hábitos perdidos, o hábito de ler foi o hábito que eu mais quis resgatar nesse ano, e graças a Deus eu tenho feito isso com grande lucro. Resolvi resgatar o hábito porque ler me traz um conforto. É claro que para além de me fazer pensar, para além de me levar em mundos incríveis, conhecer pessoas incríveis, me ajudar intelectualmente, me trazer repertório, ler para mim é reconfortante. Para além de tudo isso que a leitura pode proporcionar, ler para mim é reconfortante. Falarei dos livros lidos esse ano na ordem que foram lidos e não do melhor para o pior, até porque ainda não tenho essa relação montada, visto que não li todos os livros do ano ainda, mas quem sabe final do ano eu traga essa relação para vocês. Dito isso, comecemos. O Primo Basílio de Eça de Queiroz. Esse livro vai se passar em Lisboa, Portugal, na década de 1870, tá bom? E nós vamos acompanhar uma história de um romance extraconjugal de Luísa e seu primo Basílio. Esse livro vai retratar muito bem a família da alta burguesia portuguesa da época e vai nos mostrar muito bem como muitas vezes, quase 99% das vezes, tá bom? Quase 100% das vezes, eles eram totalmente hipócritas dentro dos seus próprios pensamentos e ideias. É um romance que eu tenho total certeza que na época que foi publicado causou grandes polêmicas, porque ele vai retratar o romance e o adultério entre parentes. Então esse livro vai abordar isso muito bem, mas para além disso, a melhor experiência de ler clássicos é você ser transportado de certa forma para a época que essa história está se passando. Então só por isso já vale super a pena. Drácula de Bram Stoker. Esse livro tem uma série de adaptações cinematográficas inspiradas neles, inclusive a mais famosa é com aquele ator Keanu Reeves que fez Matrix, que não chega a ser uma adaptação, é mais uma releitura da obra, visto que ela não é tão fiel à história, tá bom? Sim, rapaziada, todas as adaptações cinematográficas que eu tive a oportunidade de ler inspiradas nesse livro, nenhuma foi tão boa quanto o livro. Eu não sou o tipo de pessoa que faz esse tipo de comentário, mas realmente as adaptações de Drácula são muito infiéis à história do livro. Todas as que eu tive acesso, pelo menos, não são tão boas quanto esse livro é. Ele é um romance gótico que se passa majoritariamente em Londres, tá bom? E ele é epistolar. O que isso significa? Significa que ele é escrito através de diários, através de recortes de artigos de jornais, cartas. E isso é incrível porque nos permite ver de várias óticas, de vários ângulos, a mesma situação. Isso é muito bom para a história. É desse livro aqui também que vai surgir as principais teorias sobre vampiros e os principais estereótipos que nós temos atualmente sobre vampiros, tá bom? Nós vamos acompanhar um grupo de amigos que vai iniciar uma caçada ao Drácula após ele chegar em Londres e transformar pessoas muito queridas. E assim, por que esse livro é tão interessante, tão fascinante? Porque tudo é descrito com detalhes, tudo escrito tão minucioso que te encanta, o universo te encanta. Isso é incrível nessa leitura, é fascinante. A Biblioteca da Meia-Noite de Matt Haig. Esse livro estava na minha biblioteca fazia muito tempo, eu tinha ganhado ele de aniversário, mas não tinha iniciado a leitura dele ainda. Eu vi que ele é o queridinho do TikTok, não sabia, descobri enquanto estava lendo ele, mas, por assim dizer, tem uma história muito interessante, de verdade, porém de um ponto de vista muito juvenil, muito adolescente. O personagem principal desse livro, a Nora, é uma mulher de múltiplas facetas, de múltiplos talentos, mas ela acumula poucas realizações na vida dela. E mediante essa situação, ela acaba atentando contra a própria vida. E é nesse ponto que Nora vai parar em uma biblioteca, em uma espécie de biblioteca, onde ela consegue viver todos os ICs que ela queria ter vivido. Todas as escolhas que ela não fez, ela se arrepende, ela acumula esses arrependimentos, ela consegue viver esses ICs. E aí, durante esse período que ela passa, ela consegue tirar bons ensinamentos e começa a valorizar certas coisas que ela não valorizava antes. É uma história que tem um potencial, mas como eu falei, é muito, muito, muito juvenil, então me decepcionou um pouco esse lado. O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde.
Devo admitir que comprei esse livro sem nenhuma expectativa e apenas porque estava na seção de clássicos e em promoção, mas eu acabei me surpreendendo de uma maneira que eu não imaginava. Dorian Gray era detentor de uma beleza extraordinária e invejável, por assim dizer, em uma época onde beleza valia muito mais, as pessoas avaliavam muito mais a beleza antes dos seus princípios, do seu caráter. Podemos dizer que Dorian Gray tinha tudo por ser belo da maneira como ela. Esse livro vai nos levar ao tempo que foi escrito, ao tempo que a história acontece, mas sem a necessidade de moldar a nossa mente nesse universo, porque ele vai abordar questões de estéticas que nós discutimos até hoje, que é muito presente até hoje na nossa sociedade, falando muito sobre a atual necessidade que nós temos de parecer sem ser, o famoso performático, entendeu? E mostrando também um exemplo muito clássico de quem tem uma vida dupla. Um Sopro de Vida, Clarice Lispector. Clarice dispensa comentários e apresentações, mas assim, eu nunca havia lido Clarice antes, e o meu único arrependimento é não ter tido acesso a essa literatura incrível antes da minha vida. Já adianto a você que nunca leu Clarice, que Clarice é para quem sente, não apenas para quem pensa, tá bom? Se você é muito racional, talvez Clarice não vai te tocar da maneira como ela me tocou e como ela toca todas as pessoas que são fã dessa escritora. Teremos nesse livro Angela Praline e o seu criador em um diálogo existencial, em um tipo de jogo de espelho. Ler esse livro desperta algo inimaginável e inexplicável, algo que apenas Clarice consegue despertar. E aqui teremos o prazer de enxergar, o prazer e a beleza e as dificuldades também de dar vida a algo. Além de passar a sensação de estar lendo os pensamentos mais crus e sem filtros de alguém que não tem mais tempo para a superficialidade da vida. E justamente por isso ela vai te tirar da tua zona de conforto. Clarice vai te tirar da tua zona de conforto. Olhai os lírios do campo, Jerico Veríssimo. Talvez essa tenha sido a leitura mais leve e sutil até o momento nesse ano. A história aqui vai girar em torno de Eugênio, um jovem de origem humilde, porém com muitas ambições e com a perda do que provavelmente foi a única pessoa que ele amou na vida, a sua amante, Olivia. Por mais obscuro e intrigante que essa descrição inicial possa parecer, o que torna essa história muito leve e sutil é justamente Olivia. E ela consegue fazer isso porque ela tem uma forma linda de enxergar o mundo, independente das dificuldades e do quão cruel ele pode ser. A maneira inocente e linda que ela fala sobre tudo, a forma como ela consegue ver beleza e encanto em tudo que acontece, é simplesmente encantador. E isso vai carregar muitas lições e vai tornar a história leve e cativante. A Sonata Krautzer, de Lev Tolstói. Esse foi o primeiro livro russo que eu li na minha vida. Eu, pelo menos, não me lembro de ter lido nenhum outro livro russo na minha vida antes. E diferente de Olhar os Lírios do Campo, que foi o livro anterior, esse livro é bem tenso, tá bom? Do começo ao fim, a narrativa dele é muito tensa. Também é construído a narrativa em cima de uma traição, porém de uma suposta traição e não de uma traição concreta. Vamos ver aqui o quanto muitos homens são completamente desequilibrados dentro dos seus relacionamentos e como esse desequilíbrio muitas vezes é moldado pela própria hipocrisia que a sociedade enxerga comportamentos sexuais. E o quanto esse desequilíbrio construído principalmente em cima de homens pode ser extremamente cruel para uma mulher, para uma família, para um relacionamento. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu definitivamente não posso parar para falar de Clarice, não podem permitir que eu pare para falar de Clarice, senão me ouvirão falar durante horas e rasgar elogios para Clarice como uma criança falando sobre o seu primeiro amor. Esse livro cativa o seu leitor de uma maneira quase involuntária, ouso dizer, porque todos nós em algum momento da vida já fomos como Macabeia. E talvez seja justamente isso que faça ele ser tão incrível. Porque a mesma necessidade que nós temos de descobrir quem somos, Macabeia parece não só não ter, como não se importar. Isso não só cativa, como torna o livro incrível. Na verdade, sendo bem sincero aqui com você, tá bom? Eu não conheço adjetivos para descrever esse livro. Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Foi o meu primeiro livro de Dostoiévski e eu simplesmente adorei.
para todos nós jovens românticos que temos uma bagagem muito grande de amores não correspondidos, tá bom? Que temos um reflexo de uma paixão que não precisou de um sim para nascer, mas que também não foi correspondida. E ouso dizer até que ela foi negada de uma maneira muito cruel por aquele que não correspondeu ao amor. É um livro, com certeza, para nós que amamos demais. É um belo reflexo de alguém que se entrega aos sentimentos sem medo do que isso pode causar e que abraça tudo aquilo que sente. Então, assim, super recomendo, tá bom? Super recomendo. Uma Vida Pequena. Essa é a minha leitura atual e vamos dizer que vamos classificar esse livro como o livro mais íntimo que eu já peguei e comecei a ler na vida, tá bom? Eu vi esse livro de recomendação, não me lembro exatamente onde, e não pesquisei nada sobre ele, apenas comprei. E talvez se eu tivesse pesquisado, me pouparia muita coisa. Esse livro ele vai abordar certas situações com uma descrição de detalhes que você vai sentir no seu corpo e na sua alma o que está sendo falado ali. Eu paro de ler esse livro, durmo e fico pensando nele, a história martela na minha cabeça. Não é um livro, definitivamente não é um livro muito confortável de se ler. Ele tem uma descrição de detalhe muito grande. Ele não é um livro para agradar, é um livro para machucar, é um livro para causar certo desconforto, é um livro para te fazer enxergar coisas que talvez você nunca tenha passado, não sabe, mas esse livro vai te fazer sentir como se você tivesse vivido isso. E definitivamente esse livro não é para todo mundo, esse livro não é para muitos, é um livro com muitos gatilhos, então é necessário muita cautela e muito cuidado para ler esse livro. Eu não posso ainda classificá-lo porque não terminei de ler, mas o que eu posso dizer é que ele é completamente desconfortável e precisa ser sim lido com muita cautela, porque ele tem o poder de destruir a pessoa que está lendo ali. Eu sempre tive uma relação muito boa com a leitura, mas desde que eu resolvi começar a retomar esse hábito nesse ano, teve algum momento que eu passei a tratar muito mais como uma obrigação do que como algo que eu realmente amava fazer. A quantidade de livro que eu lia no mês, em algum momento passou a ser muito importante, até mais importante do que o conhecimento que aquela leitura me passaria. Eu percebi que essa exigência passou a tornar esse processo de ler um livro muito chato e vi que estava começando a se tornar algo meio tóxico. Ler não é sobre a quantidade de páginas que você lê ou sobre quantos livros você lê, é muito sobre o quanto aquela leitura, aquelas palavras, aquele autor, aquela história, aquele personagem, aqueles cenários vão transformar você, vão tocar você. Então, se você está iniciando nesse hábito viciante que é o mundo da literatura, que é o mundo de ler, não se importe com a quantidade que você está lendo, se importe com a qualidade da leitura, tá bom? Esse é o meu conselho aqui para você. Já vou te pedir para deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram, lá tem reflexão praticamente todos os dias nos stories, mais no feed toda semana. Se você gostou desse vídeo, já comenta aqui que você gosta de conteúdos sobre livros, porque ler é uma coisa que faz parte da minha vida, então vai ser muito bom poder trazer isso mais vezes aqui pro canal, tá bom? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Compartilhe o vídeo com seu amigo que quer começar a ler, tem ótimos livros aqui. E se vocês quiserem um vídeo sobre indicações de livro, só falar que eu trago também. Valeu? Muito obrigado, até a próxima.